tomar seus assentos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amém. Satisfação, irmãos, poder contemplar os irmãos aqui esta noite, com muita alegria. Depois de um final de semana que nós estivemos fora, nós retornamos para cá e poder estar nos encontrando com os irmãos num dia mais do que especial, num dia que Deus preparou para nós, podermos adorá-lo, bendizê-lo, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Hoje é um dia que Ele nos permite também estarmos participando do corpo e do sangue, aquilo que Ele levou sobre a cruz, aquele sangue que verteu naquele madeiro por causa dos nossos pecados. Irmãos, isso é motivo de muita alegria, motivo de fato de nós ficarmos felizes. Como falava aqui o obreiro Glaucio na abertura do culto, o mundo está de certa forma virado de ponta cabeça, não se entende mais nada. Fala-se, diz que conversas, mentiras, verdades e tantas coisas que está movendo o mundo. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. E quem está no mundo vive na verdade isso, essas tempestades todas. Uma hora de glória, outra hora de derrotas. Mas nós estamos no mundo, mas não fazemos parte do mundo. Nós estamos aqui para um único objetivo, para manifestar o reino de Deus sobre as nossas vidas e a vida daqueles semelhantes que estão próximos de nós. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. A igreja de Cristo ainda não foi arrebatada, por quê? Porque ainda existe, creia vocês, irmãos, muitas pessoas que ainda não ouviram falar do verdadeiro evangelho. Muitas pessoas ouviram falar de disque, mas não conhecem verdadeiramente o verdadeiro evangelho. E o que é o verdadeiro evangelho, pastor? O verdadeiro evangelho é Jesus Cristo. Acredite vocês, existem muitas pessoas que ainda não entenderam a obra da cruz, ainda não entenderam aquilo que Jesus já fez por nós. Pastor, por que o senhor afirma isso? Uma coisa muito simples, porque a partir do momento que a pessoa entender, ela jamais vai viver longe de Cristo. É impossível. Quando você entender que você tinha uma dívida que era impagável, que você, por mais que lutasse a tua vida toda, digamos 100 anos, você não conseguiria pagar esta dívida. Aí alguém, o qual você ainda era inimigo, ele foi lá, falou: quanto que é que o fulano deve? É tanto, então eu vou pagar. Não fez só isso, porque depois que ele pagou, ele ainda chega e fala para você assim: olha, agora você não deve mais nada, você está livre, pode seguir o seu caminho, você pode escolher o que você quer para você. Ninguém mais vai te procurar, ninguém mais vai te torturar por causa da sua dívida, você está livre. É possível alguém que entenda isso viver longe desse que pagou essa conta? Não é possível. Não é possível. Por saber quem nós éramos, por saber o que nós merecíamos, e saber que Ele, sendo santo, sem mácula, sem pecado, sem defeito, se fez pecador no meu e no seu lugar. Sabe para quê? Só para que nós pudéssemos ser salvos e ter uma comunhão com Ele. Sabe o que é comunhão, meu irmão? É ter uma amizade, um relacionamento com Ele. E nessa amizade, nesse relacionamento, o que Ele quer ainda é nos abençoar cada vez mais e mais.
Ele não quer te cobrar nada. Ele não te cobra nada. Ele não vai contra aquilo que Ele mesmo já falou. Ele não é homem para que minta, nem criança para que se arrependa. Se Ele disse, está dito. E Ele disse lá na cruz, está consumado, está feito. Ele fez tudo por mim e por você. Agora sabe qual é a nossa parte? É receber aquilo que Ele merece. Não o que nós merecíamos, mas sim o que Ele merece. O que Ele conquistou para nós. Agora é o momento de nós podermos desfrutar as bênçãos que Ele já preparou para nós. Interessante que a palavra de Deus diz lá em Efésios que nós já somos mais do que abençoados nas regiões celestiais. Vejo pessoas crentes, pessoas evangélicas, pessoas que dizem que conhecem a Jesus, que são devotos, enfim, aquela coisa toda, que elas não conseguem acessar isso que Deus já deixou preparado para nós, que são essas bênçãos. Por que, pastor, que isso a gente não consegue, as pessoas não conseguem acessar? Porque é simples, meus irmãos. Nós estamos na carne, mas nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito. Então não é mais a carne que vai me conduzir, não é os meus olhos que vai me seduzir, não são meus ouvidos, não. É o meu coração quem vai me conduzir agora para aquilo que eu quero para a minha vida. Essa é a grande diferença. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Porque Deus me deu uma palavra, irmãos, a respeito de 3 níveis de fé. E eu creio, em nome de Jesus, que essa ministração vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu creio que você vai entender hoje o porquê que a tua vida muitas vezes não avança. Você fica como uma bicicleta ergométrica. Você anda quilômetros, mas sem mover 1 centímetro do lugar. É como você erguer os 4 pneus, não é só os 2, não, dianteiros ou traseiros, erguer os 4 de um carro e acelerar lá tudo que dá. Acaba com o combustível, acaba com o motor, acaba com tudo. Mas você não saiu do lugar nem sequer 1 centímetro. Por quê? Porque existem alguns princípios que nós precisamos aprender e tomar posse, começar a praticar em nossas vidas. O primeiro nível que eu quero falar para os irmãos, eu já convido os irmãos que trouxeram suas Bíblias a abrir lá em Mateus 17, 20. Capítulo 17, no versículo 20. Este é o primeiro nível de fé, o qual nós vamos começar a meditar nesta noite. Mateus 17, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: foi por vocês não ter bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria, e vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Irmãos, vejam só, todos nós já nascemos com uma fé, por mais pequena que seja. Mas qual é essa fé? Quando Deus nos criou, diz a Bíblia lá no princípio, antes do pecado, que nós fomos criados, feito o quê? A imagem e semelhança de Deus, amém? Mas com o pecado, nós perdemos essa imagem e semelhança de Deus e nos tornamos o quê? Criatura de Deus. Mas mesmo como criatura de Deus, todos nós já nascemos com algo dentro de nós, que isso é o que? Uma pequena fé. A palavra de Deus nos diz que como adoradores foi que Deus nos criou. Então nós adoramos algo. Você pode pegar uma pessoa, inclusive, vamos dizer assim, um ateu.
O ateu é o extremo, né? Que diz que não crê em Deus, não confia em Deus, nada disso. Ele confia em algo e ele tem fé em algo. No que um ateu tem fé? Nas suas mãos, nos seus braços. Ele crê e confia somente nele. Ele acha que ele é o Deus dele, pronto, ele faz e acabou. Se você pegar um indígena, um exemplo, ele vai ter o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Estrela. Se tu pegar pessoas, vai ter de repente alguns que adoram um pedaço de madeira, um gesso, o barro, enfim, qualquer coisa. Mas todas as pessoas, eles têm os olhos voltados para alguma coisa que eles adoram. E eles têm o quê? Fé em cima daquilo. Então essa criação de adoração que Deus nos deu é uma pequenina fé, mas é uma fé errada que nós colocamos em cima de coisas vãs. O que nós precisamos entender? Nós, cristãos, nós não somos diferentes. Nós temos também uma fé. Mas a nossa fé, ela é voltada a quem? Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra. Essa é a grande diferença. E o que é importante nós entendermos, nem todos que dizem, como fala a palavra de Deus, Senhor, Senhor, de fato, tem o Senhor, Criador dos céus e da terra, como seu Senhor. Por quê? Porque a palavra Senhor significa o quê? Quem manda. Salvador é uma coisa, quem salva, mas Senhor é aquele que manda, determina. E para mim chamar Jesus de Senhor, eu preciso o quê? Me submeter aos ensinamentos dele. Eu preciso me submeter àquilo que a Bíblia ensina. Os princípios que Jesus deixou como modelo para nós seguirmos. Não aquilo que muitas religiões ou muitas igrejas pregam, com placa de isso pode, isso não pode. Não é nada disso. O que a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, te ensina? Essa é a tua doutrina. É em cima disso que a tua fé tem que estar. Esses são princípios que Jesus deixou para quê? Para que nós possamos seguir. As pessoas, elas têm essa fé, mas uma fé voltada para algo errado. Nós precisamos tirar essa fé errada e colocar naquele que de fato pode mudar a nossa história, a nossa vida. E esse só tem um nome: Jesus Cristo. Não existe outro. Não existe outro, acredite vocês, irmãos. Você pode tentar e buscar onde você quiser, mas não existe. Somente um. Esse que é Jesus. O que acontece, irmãos, muitas vezes? Nós, cristãos, ouvimos a palavra, nós cristãos lemos a Bíblia, nós pegamos aquilo como um modelo, mas quando chega a um ponto que eu tenho que abrir mão do meu eu, da minha vontade, do meu desejo, aí o que eu faço? Eu tento converter a Bíblia naquilo que eu quero para mim. O que mais acontece hoje, acredite vocês, dentro de igrejas, são pessoas tentando converter a palavra de Deus naquilo que ele é. É absurdo o que se vê. E isso eu não estou falando de igreja A, B ou C, eu estou falando de números, de muitas. Esses dias na maturidade, sexta-feira, eu falava para a igreja aqui, e o Espírito me traz à mente de novo sobre isso. Eu comentava com um pastor na sexta-feira pela manhã aqui na cidade, nós falando sobre essas questões, ele perguntou para mim: pastor, o que você acha disso tudo aí? Será que teve fraude, se não teve e tal? Eu falei: cara, a única coisa que eu te digo é o seguinte, que já está uma vergonha.
já é uma vergonha que está acontecendo. Porque se de fato tivesse fraude, já teria que ter sido apresentada. Se não apresentou até agora, nem sequer teve a hombridade de falar, olha, eu perdi, tá? Reconheço que eu perdi, o outro ganhou, vamos fazer o que é melhor para o país. Pastor, mas é isso que você quer? Claro que não, e a minha vontade aqui, eu não vou expressar, que não tenho necessidade disso, mas creio que quem me conhece já sabe os meus pensamentos a respeito. Mas existe um momento que é chegado que precisa ter uma definição. Até quando vai ficar nisso? Vai, não vai? Não, peraí. Existe um vencedor, existe um perdedor, houve fraude, houve, então peraí, apresenta e tudo, faz o que tem que ser feito e acabou. Ah, não houve, olha, parabéns para quem ganhou, pronto, vamos seguir em frente. Eu creio que é por aí que deveria ser, mas não é assim, infelizmente. Mas aí eu falando para esse pastor, falei para ele, pastor, nós como crente precisamos entender o quê? A igreja de Cristo, os cristãos de fato, que cristão é aquele que segue a Cristo, tá? Qual foi o tempo que a igreja mais cresceu? Foi lá no tempo da igreja primitiva, quando havia perseguição, quando os apóstolos foram mortos, quando muitas pessoas que andavam com eles foram espancados, presos e mortos também. E eu falei para ele, pastor, eu ainda quero viver e ver o dia que eu e você ser chicoteado na rua por causa do evangelho, por causa de Cristo. Rapaz, na hora que eu falei para ele, os olhos dele ficou desse tamanho. Não, mas não vai chegar tanto. Eu falei, pois é, meu irmão, essa que é a grande questão. O que nós precisamos entender é o quê? Olha, hoje se tu for ver, cada esquina tem uma igreja. Deixa chegar uma opressão para tu ver quantas vão ficar. Quantos desses que hoje se julgam pastores, líderes de rebanho, vão partir para o outro lado e falar, nem conheço esses daí. Assim como Pedro fez quando prenderam Jesus. Não, eu não andei com eles, eu não sei nem quem são esses daí. O mundo vive numa mentira. Mas preste atenção que eu vou repetir. Nós não fazemos parte deste mundo. Nós precisamos entender isso. Nós estamos aqui por um único objetivo, para manifestar o reino de Deus aqui nessa terra caída. Para que muitos ainda, ouvindo, creiam, mude a sua vida e possam reinar com Cristo. Esse é o nosso objetivo aqui na terra. Irmãos, uma questão fundamental aqui é para nós tornarmos praticantes da palavra do Evangelho, entender a graça, o favor de Deus em nossas vidas. Aqui eu comecei a entender o porquê que tantas igrejas que pregam e vivem na lei, na mesma hora que elas estão cheias, já estão vazias. As pessoas que vivem no mundo fazendo a vontade da carne, chega um dia que elas cansam, elas simplesmente dizem assim, não, não quero mais essa vida. E isso eu digo porque aconteceu comigo também. Chegou um dia que eu cansei de tudo. Irmãos, eu cansei de bebida, eu cansei daquelas falsas amizades, eu cansei daquele monte de namoro, eu cansei de tudo aquilo, eu não queria mais aquilo. Porque a mesma hora que eu estava rodeado, eu estava na verdade sozinho. Eu estava vendo que para onde as coisas estavam me levando, era para um fundo, que nunca mais eu sairia dali. E esse poço é o lago de fogo e enxofre, o qual queima dia e noite. E eu tomei uma decisão e falei, eu para lá não vou. Eu para lá não vou. E para isso eu precisava de uma mudança de vida. Qual era o outro caminho? É o extremo. Aí muitas vezes nós procuramos o que então? Vou procurar uma igreja onde tem aquela lista do pode e do não pode. Porque no mundo eu bebo, eu fumo, eu me prostituo, faço isso tudo então agora eu vou para a igreja que eu não posso fazer nada disso. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode tudo. Você pode fazer o que você quiser. Jesus não falou que você é livre? Se ele falou que você é livre, então você pode fazer todas as coisas.
Agora entenda uma coisa: os teus atos, aquilo que você vai decidir e vai fazer, vai te trazer o quê? Consequências. Inclusive, essas decisões suas, daquilo que você vai querer fazer, é que vai te lançar no lago de fogo e enxofre. Primeiro para o inferno e depois para o lago de fogo e enxofre. Então não é que você não pode, você pode. Você pode fazer o que você quiser, mas isso vai trazer uma consequência sobre a tua vida, aqui nesse mundo e também no mundo vindouro. Porque todos nós, irmãos, nascemos para viver eternamente. Ou você vai viver com Cristo, reinando com Ele, ou você vai viver aonde? Até que a segunda morte venha e toque em você, como diz lá em Apocalipse. Sabe o que vai decidir? As nossas escolhas aqui. O que você quer aqui? É nesse plano, nessa vida que Deus nos deu. As nossas decisões aqui que vão nos conduzir para aquele mundo vindouro, para o amanhã. Aquilo que eu plantar é o que eu vou colher. Meu irmão, se eu pegar uma bola amarela, tacar nessa parede, ela vai bater lá, ela vai voltar aqui para mim o quê? Uma bola amarela. Se eu pegar uma bola branca e jogar ali, ela vai voltar dali o quê? Uma bola branca. O que eu estou falando para você? Que aquilo que você plantar, você vai ter que colher. Não pense que haverá uma transformação daquilo que você fizer. Se tu plantar o mal, meu irmão, tu pode ter certeza que tu vai acabar colhendo o mal. Não existe outra forma. Pastor, mas e para ver uma mudança, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que plantar em Cristo, através da minha fé. Porque Jesus é o que transforma. É Ele que faz com que aquilo que eu deseje, a Bíblia diz que eu tenho que tratar os meus semelhantes, os meus irmãos, da mesma forma que eu quero, que eu gostaria de ser tratado. Ou seja, se eu semear flores, é flores que eu vou receber. Se eu falar do amor de Cristo para as pessoas, se eu falar o bem para as pessoas, é isso que as pessoas vão vir e vão falar e desejar para mim. Pastor, mas nem todos são assim, é verdade. Porque nem todos, eu vou repetir, que diz Senhor, Senhor, ou nem todos que têm uma nomenclatura de pastor ou algo parecido, de fato o são. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Porque o príncipe deste mundo é conhecido como o pai da mentira, que é o diabo. E o que ele faz é justamente para tentar nos enganar. Pastor, como é que eu posso saber então como é certo e como não é certo? Você tem a sua Bíblia, leia ela, busque de Deus discernimento, peça a Ele a revelação da palavra. Existem pastores, líderes, de fato, pessoas que estão de fato introduzidas em Cristo e Cristo nessas pessoas. Eu gosto muito da palavra amalgamado, que é junto, misturado, que não tem como separar. Existem pessoas ainda que prezam pelo bem do coletivo. Existem ainda pessoas que vale a pena você sentar e conversar com elas, ouvi-las, falar para elas. Ainda existe, por pouco que seja, mas ainda tem. É com essas pessoas que nós precisamos andar. É com essas pessoas que nós temos que testificar e professar a nossa fé. Porque quando nós chegarmos perante os outros, aqueles que ainda não conhecem, ou só de ouvir falar, somos nós que vamos conduzir essas pessoas, e não elas nos conduzir.
É assim como diz a palavra de Deus lá em Deuteronômio, deixa eu falar primeiro aqui de Romanos. Em Romanos, ela diz assim, a respeito do praticar a fé. Romanos 10:17, portanto, a fé vem por ouvir a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. O que é que nós precisamos entender? Peraí, pastor, então eu entendi que quem pode mudar a minha vida é Jesus, amém? Então o que eu preciso fazer? Eu vou receber a Ele como meu Senhor e Salvador, eu vou buscar nele a minha vida a partir de agora, os passos que eu vou seguir vão ser direcionados por aquilo que Ele me deu quando eu confessei e aceitei Ele, que é o que? É o Espírito Santo, ou seja, que é o próprio Deus que vem habitar e morar dentro de você. Quando você faz isso, o que acontece com você? As pessoas que estão em volta de você, elas começam a olhar para você e veem em você algo diferente, algo que ainda não conseguiam ver. Elas não vão conseguir identificar o que é aquilo, o que está acontecendo, mas elas vão sentir prazer em estar perto de você, em conversar com você, em querer estar junto de você. Por quê? Porque da tua boca saem palavras de edificação. A Bíblia diz em Isaías, palavras eruditas, palavras de sabedoria, palavras que edificam, que traz força, vigor ao cansado. Essas são as palavras que as pessoas precisam. Apontar o dedo e acusar, isso quem faz é o mundo. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para amar as pessoas, abraçá-las, falar para elas, ei, Jesus pode mudar a tua história e o teu caminho. É isso que nós precisamos fazer. Mas para nós fazer isso, nós precisamos nos tornar o quê? Praticantes da palavra de Deus, não apenas ouvinte. Ouvir a palavra de Deus, amém, é muito bom, é glorioso, mas ser um praticante, um participante da palavra, meu irmão, é você ser 2 vezes abençoado. Porque quando você ouve, você é abençoado, mas quando você transmite, meu irmão, tu só consegue dar aquilo que você tem. Então, se você começou a fazer isso, dá para os outros, é por quê? Porque o teu coração está cheio, você tem de sobra, então você começa a dar, e significa que você é o quê? 2 vezes abençoado. E o interessante é que na matemática de Deus, na matemática do sobrenatural, quanto mais você dá, muito mais tu recebe. Não há divisão, há multiplicação. E nessa multiplicação, quanto mais você falar de Deus, quanto mais tu impor a tua mão sobre as pessoas e orar, quanto mais tu professar a tua fé para as pessoas, muito mais fé, ousadia no Espírito tu vai receber. É isso que nós precisamos fazer. Esse é o caminho, esse é o chamado de Deus para conosco. Praticante da nossa fé. É isso que nós precisamos. Irmãos, eu consigo entender o porquê. Quando eu escrevia esse esboço, o Espírito me mostrava o porquê que não existe mais tantos sinais e prodígios como antigamente. Você vê, se você pegar a Bíblia e você começar a ler, você vai ver praticamente um milagre em cima de outro milagre. Era um aleijado ficando curado, era um cego voltando a enxergar, era um mudo voltando a falar, era morto ressuscitando. Por que não se vê mais isso? Porque a maioria de nós, a nossa fé está simplesmente para ser o quê? Um ouvinte e não um praticante dessa fé. Irmãos, o milagre de Deus, a palavra de Deus diz lá em João, Jesus diz que aqueles que crê farão sinais muito maiores que este que a Bíblia conta que Jesus fez. E para quem que ele está falando? Ah, pastor, ele falava lá para os discípulos dele, era verdade, mas era para todos os que são discípulos dele. Se você
é um seguidor de Cristo. Se tu é um cristão, tu é o quê? Um discípulo de Jesus. Então isso é para você também. Não era só para aqueles 12, não. É para todos aqueles que têm Ele como seu Senhor e Salvador. Nós nos tornamos discípulos de Jesus. E outro detalhe, meu irmão, minha irmã, não precisa de nomenclatura nenhuma. Ah, porque eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser evangelista, eu tenho que ser missionário. Não, você não precisa nada. Você precisa crer. Você precisa crer nas promessas de Jesus para a tua vida. É isso que precisa. Isso que vai fazer com que rompa esse primeiro nível dessa fé de adoração, essa fé tão pequenina, para uma fé de alguém com ousadia e participante, praticante da palavra de Deus. Irmãos, na sexta-feira Deus fez algo comigo aqui que é difícil até de explicar. Na quarta-feira passada, eu cheguei a um ponto que eu vi a morte de perto. Eu fui deitar lá por uma meia-noite e pouco, eu acordei, a minha garganta trancando ao ponto de eu não conseguia respirar. E aquilo começou a me bater uma ansiedade, um nervosismo, É difícil até de explicar o que é. Você tentar buscar o ar e não ter. Aí o Espírito começou a me mostrar daquelas pessoas, tantas que morreram de Covid, a agonia, a ansiedade que elas passaram antes de morrerem. Eu fiquei meio que apavorado. Eu pensei em ligar até para o irmão da farmácia, para ele me ver um remédio, pensei em ligar para a irmã Patrícia, mas eu entendi que aquilo era algo do Espírito, não tinha nada a ver, mas aquilo me sufocando, que eu tentava buscar o ar, eu saía, eu andava dentro de casa, andava para fora, eu voltava para dentro, e fui lá, liguei o interruptor lá da energia do quarto, para ver se a minha esposa acordava, e pelo menos falava, o que está acontecendo? Quando eu fiz isso, ela só puxou o pano e se cobriu assim, e eu fiquei mais indignado, eu estou ali morrendo, e ela nem aí para mim. Irmãos, uma guerra, que talvez você não consiga fazer ideia. Mas não estou culpando a minha esposa não, tá? Era uma guerra minha. É porque eu, na carne, era a luta da carne com o Espírito. E eu queria que ela me ajudasse, mas a guerra era minha, era eu que precisava lutar. Porque Deus estava trabalhando comigo, em mim. Essa luta foi até umas 3:30 da manhã. E eu comecei a entender, porque Deus começou a me trazer à mente dessas pessoas que morreram com falta de ar. Deus começou a trazer à minha mente para que eu orasse, determinasse que a minha garganta começasse a ser aberta e liberta de tudo aquilo, para que o ar pudesse voltar. E eu comecei aquela guerra, andando de um lado para o outro, naquele nervosismo, aquela ansiedade, clamando a Deus, até por umas 3:30 da manhã. De fato, a voltar a respirar normalmente, sentei na cama. Irmãos, para vocês terem uma ideia, foi algo tão terrível que até o vento do ventilador me sufocava. Para vocês terem uma ideia, a pessoa que está sem ar, o que ele mais quer é vento, não é isso, irmã Patrícia? O vento do ventilador me sufocava, que eu tive que tirar ele de mim. Para vocês terem uma ideia, como era a guerra. E depois disso, eu acabei daí, sentei em cima da cama, me escorei, ainda peguei no sono. Aí eu acordei 1 hora, não sei quanto tempo que eu estava ali, eu só dei uma resbaladinha para baixo assim, puf, e dormi de novo. Acordei de manhã, tudo bem, tudo tranquilo, não tinha mais nada. E o obreiro Eloir, ele falava para mim que ele teve que vir de madrugada, que a irmã Lia estava passando também por problema de pulmão, não conseguia respirar. E o Espírito falou comigo na sexta-feira, eu querendo impor a minha mão sobre ela para orar, o Espírito falou, não, tu não vai tocar nela. Tu só vai orar sem nem mesmo ela saber, e ela vai ser curada. Eu amei, eu vi aquilo do Espírito Santo e continuei fazendo o que eu estava fazendo aqui na maturidade, mas aquilo eu determinei sobre ela a cura.
Aí depois eu mandei uma mensagem para o obreiro, sem nem ele saber, sem ninguém saber, perguntando como é que está a irmã Lia. Vocês conseguem imaginar como que ela estava? Como que você estava, irmã? Como que você estava? Não, mas depois disso, depois de sexta-feira? Eu saí daqui, cheguei em casa bem. Eu saí daqui bem, na verdade. Já saí bem que até ali eu lanchei na barraca da irmã. Nunca comi tão bem na minha vida. Eu olhei para o estava tomando narração, eu olhei para ele. Você não vai mais precisar dele. De manhã tem coisa que você vai tomar. Porque você não precisa mais. Vocês estão entendendo, irmãos, o poder que Deus nos concede? O poder que Deus nos dá? Um dia um irmão nosso da igreja, ele ligou para mim desesperado, que ele estava passando por essa agonia, que ele não conseguia respirar e ele estava vendo a morte. E aí o Espírito falou para mim, olha, fala para ele que a enfermidade dele não é para a morte. E eu achei graça pelo desespero dele, me deu uma crise de riso, porque ele estava desesperado, ele estava em pânico. E eu comecei a rir, e quando eu ri, ele se sentiu mais mal ainda. Até que eu consegui falar para ele, meu irmão, descanse, a tua enfermidade não é para a morte. Ah, pastor, mas eu estou com Covid e tal, não estou conseguindo respirar. Eu falei, fique tranquilo que a partir de agora vai mudar a tua história. De fato, ele não morreu, foi curado, está muito bem. Depois disso, já teve Covid de novo, não aconteceu mais nada com ele. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque isso Deus deixou para nós, filhos dele, vivermos. Tanto para recebermos, quanto para entregarmos para outras pessoas. É isso que nós precisamos entender. Só que para isso nós precisamos sair desse primeiro nível de um ouvinte e se tornar o quê? Um praticante da palavra de Deus. Amém? Segundo tema que eu quero falar com os irmãos essa noite. O segundo nível, Tiago 1:22. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Tiago 1:22. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas a ponham em prática. Irmãos, aqui nesse segundo estágio de fé, nós vamos chamar assim, é quando nós entendemos que já somos salvos, e isso não teve nada a ver conosco, mas sim com o amor de Deus para conosco. Lembre-se, Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu e nos chamou. Agora o que nós precisamos fazer? Buscar o reino de Deus. Então aqui, meu irmão, nós vamos entender o quê? Como ouvintes da palavra, nós ouvimos falar de Jesus, nós entendemos o que Ele fez por nós entendemos a obra da cruz, então eu fiz o quê? Eu o confessei, eu o recebi na minha vida como meu Senhor e Salvador. Quando eu faço isso, automaticamente eu sou o quê? Salvo. Ou seja, eu não irei mais para o inferno e muito menos para o lago de fogo e enxofre. E eu quero te dizer uma coisa. Uma vez que Deus te deu a salvação não é uma coisa que você perde, meu irmão. Deus não tem um anjo que ele diz, de repente, o irmão Marcelo hoje se entregou a Jesus, aí Deus determina, o anjo da caneta vai lá e escreve o nome do Marcelo no livro da vida. Aí amanhã, o Marcelo, devido às situações do dia a dia, caminhos do Senhor, aí Deus vai falar, o anjo da caneta vai lá agora, apaga o nome do Marcelo. Aí passou uns dias, o Marcelo se arrependeu, voltou e renovou a sua aliança com Deus. Aí Deus fala, o anjo da caneta vai lá, escreve o nome do Marcelo. Aí o Marcelo pisa na bola de novo, lá vai Jesus, o anjo vai lá e apaga o nome do Marcelo. Você está achando que Deus é homem para que se arrependa, o menino para que minta daquilo que ele disse? Que se uma vez você o recebeu, o confessou, você é salvo.
Efésios 2, 8 e 9, a palavra de Deus é muito clara quando diz isso, que a salvação é um dom, é um presente que Deus te dá. E isso não vem de vós, para quê? Para que ninguém se glorie. É de Deus. A única coisa que você tem que fazer, sabe o que é? Crer. Receber a Jesus na tua vida. Então aqui, ponto final, tu é salvo. Agora existe um segundo estágio, que é o reinar com Cristo. Então aqui agora, meu irmão, é completamente ao inverso. Aqui agora é renúncia, aqui é força. Aqui é na força realmente. Aqui não é mais graça. Por que, pastor, que aqui mudou? Porque aqui, para mim poder reinar com Cristo, o que eu tenho que fazer? Abrir mão do meu eu, da minha justiça própria, do meu ego, do meu orgulho, das minhas vontades, para poder viver a vontade de Deus. Aqui que vem a grande batalha e a grande dificuldade. E é aqui que nós conseguimos agora entender o porquê que tem tantas pessoas dentro das igrejas, filhos de Deus salvos, mas tem uma vida de dificuldade. Pessoas que vivem dentro de uma igreja, mas vivem debaixo de medicamentos, tomando 2, 3 por dia. Eles estão embaixo de um demônio chamado parmaqueia. É um demônio que escraviza as pessoas embaixo de medicamento, nessas coisas. Outros estão dentro das igrejas, mas não conseguem largar o vício, de repente, do cigarro, às vezes da bebida, às vezes da prostituição. Outros, que não se fala tanto, mas é muito mais normal e corriqueiro do que se imagina, o vício da mentira, o vício de falar fofoqueiro, falar da vida dos outros. Então o que nós precisamos fazer? Para nós começar a reinar com Cristo, nós precisamos sair de tudo isso, abandonar tudo isso, para poder viver uma vida agora em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Amém? Você veja aqui eu quero usar agora a palavra de Deuteronômio 28, 13, que ele diz assim: olha, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo. O que ele está dizendo? Ele te chamou para que você seja uma pessoa que conduza os outros. Então é você que conduzir as pessoas, vai levar as pessoas a Cristo. O que mais se tem hoje em dia são pessoas que eles têm um exemplo. A domingo é dia de culto. Aí chega um tal de um amigo ou amiga ou algo nesse sentido. Vamos ali na praça tomar um sorvete. Ou vamos ali numa festinha, ou vamos fazer isso, ou vamos fazer aquilo, fazendo o quê? Tirando as pessoas da comunhão com Cristo. Se você de fato se tornou um praticante da palavra, alguém que está de fato em Cristo, quando essa pessoa chegar e te chamar num momento desse, o que você vai fazer? É você que vai segui-la? Ou você que vai trazê-la para a igreja? Fala, não, nós vamos lá amanhã, vamos num outro horário, mas hoje eu preciso estar na presença do meu Deus, em comunhão com os meus irmãos, porque ali eu sou igreja. Engana-se quem pensa que a igreja é em casa, sozinho. Não é. Igreja só é quando nós nos unimos, compartilhamos da palavra e da mesma comunhão que é Cristo. Nós precisamos entender isso, porque o diabo fica mentindo na mente das pessoas. Eu oro em casa, eu escuto louvores em casa, eu adoro Deus em casa. Lá tu não é igreja. Tu só é igreja quando tu está em comunhão com os irmãos. Não importa se é aqui no prédio ou na casa de alguém, aonde for ou no meio da rua. Quando tu está em comunhão, ali sim tu é igreja do Senhor, mas não isolado. Amém, irmãos? Irmãos, neste nível de fé, eu preciso falar aquilo que Isaías falou lá em Isaías 6:8.
Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso, irmãos, é uma decisão que cabe a cada um de nós. Lembra que Deus nos deu o quê? O livre-arbítrio. Deus nos deu o direito de nós escolhermos e decidirmos o que nós queremos para nossas vidas. Então essa decisão cabe única e exclusivamente a quem? A cada um de nós. E aquilo que você escolher, aquilo que você decidir, é isso que Deus vai aceitar. Deus não vai contra a palavra dele, nem contra a tua decisão, porque ele te deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o quê? O direito de você escolher o que você quer para a tua vida. Amém, irmãos? Então aqui nessa decisão, cabe a escolha. Muitas pessoas que pensam que pregar o Evangelho, para falar do amor de Cristo, precisa decorar a Bíblia toda, ter todos os versículos na mente, na ponta da língua para recitar. Irmãos, preste atenção numa coisa: o maior e melhor Evangelho pregado é o teu testemunho, é o teu dia a dia, é aquele que tu não precisa abrir a tua boca, é aquele que as pessoas olham para você e veem em você algo diferente. Eles vão ver em você Cristo sendo manifesto, eles vão ver o Espírito fluir em você. É isso que é pregar o Evangelho. Estar aqui é uma incumbência que Deus nos dá. Talvez tenha pessoas que ganham muitas almas para Cristo, que nunca tiveram uma oportunidade de pegar o microfone e subir num altar para poder fazer uma pregação. Pastor, mas eles são menos que os outros? Não. A coroa deles com certeza está repleta de joias, de pedras preciosas. O galardão deles está sendo conquistado. Estar aqui é uma incumbência muito maior. Por quê? Porque aqui nos coloca numa visibilidade onde muitos tentam atirar pedras. Mas tem aqueles que Deus escolhe e coloca para isso. E se é o teu chamado, amém, glória a Deus. Se não for, continue aonde você está, no teu dia a dia, no teu trabalho, aonde quer que você anda, ministrando e falando do amor de Jesus para as pessoas. Amém, irmãos? Entendemos que nesse estágio é buscar o reino de Deus. Isso nos fala, como eu já disse, de renúncia. Então, para mim, poder agora viver o reino de Deus, primeiro, criei, ouvi falar, criei, confessei a Jesus, recebi, sou salvo. Agora eu vou reinar com Cristo, então eu vou renunciar ao meu eu, os meus desejos, as minhas vontades, para poder viver o quê? O reino de Deus. Manifestar o reino de Deus aqui nessa terra. E deixa eu só te dizer uma coisa, para mim concluir essa questão do reino de Deus. Irmãos, você já viu um rei passando fome? Você já viu um rei andando a pé? Um rei não tendo condições de pagar suas contas? Um rei não tendo nem aonde morar? Você nunca viu e nunca vai ver. E se a Bíblia diz que ele nos chamou para rei e sacerdote, então quer dizer, aqui na terra você vai reinar manifestando o reino de Deus. Deus tem o melhor para a tua casa, basta você crer, tá? Isso é manifestar o reino de Deus. Deus não vai fazer de você um pedinte, Deus vai fazer de você um ofertante, porque você só dá aquilo que você tem. Deus vai te encher para que você possa liberar sobre a vida de pessoas, não só palavras, mas também bens materiais em todos os sentidos. Isso é reinar com Deus. Amém? Terceiro e último nível é o nível do descanso. Primeiro, eu confessei, recebi a Jesus, sou salvo. Agora eu entendi que eu preciso reinar com Cristo. Então o que eu fiz? Renunciei o meu eu, a minha justiça própria, o meu ego. Quando eu fiz isso, automaticamente o Espírito me impulsiona para um terceiro nível, que é o nível do descanso. E a palavra de Deus nos diz lá em João 19:28, quem quiser acompanhar comigo. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse,
tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aqui que nós precisamos entender que tudo o que Jesus já fez nos garante agora, aqui nessa terra, ter uma vida plena e em Cristo. Mas lembre do estágio que nós precisamos. O primeiro, crer, confessar para ser salvo. Esse é o primeiro passo. E isso, irmãos, não tem nada a ver conosco, tem a ver com Deus. E o que eu quero firmar um compromisso com vocês, para vocês entenderem. Veja o compromisso que Deus fez com vocês, trazendo vocês hoje aqui. Por quê? Porque você está achando que você veio aqui porque você não tinha nada o que fazer em casa? Não tenho nada o que fazer, eu vou lá na igreja. Não, é porque Deus colocou no teu coração o desejo de estar aqui hoje. Porque eu tenho certeza que, em últimas hipóteses, se você não tivesse nada para fazer, você poderia ter ficado em casa, assistindo televisão, descansando, porque amanhã é um dia de trabalho. E muitos, acredite vocês, que hoje não estão aqui justamente por isso. Porque eles preferiram ouvir a voz do inimigo, trancando eles dentro de casa, colocando de repente na mente deles: eu oro em casa, eu assisto pelo Facebook, tá bom. Não é a mesma coisa. Se Deus escolheu vocês, colocou no coração de vocês e trouxe vocês aqui, por quê? Porque Deus tem algo na vida de vocês. E não é simplesmente para livrar-nos do lago de fogo e enxofre, do inferno, não. Mas Ele quer nos levar a reinar com Ele, muito mais do que isso, nos levar para o descanso dEle. O que é esse descanso, pastor? É eu levantar todos os dias de manhã, não me preocupar com as minhas contas, com as minhas necessidades, mas eu orar e falar: Senhor, aqui está teu filho, eu te agradeço por mais essa noite de descanso e esse dia que agora inicia, porque eu creio que o Senhor já preparou todas as bênçãos que eu necessito para esse dia, em nome de Jesus. Você está entendendo qual é a diferença? Pessoas que de repente você nunca sonhou, que você nunca imaginou, chegar até na porta da sua casa para levar mantimento para você. Mantimento que eu me refiro, meu irmão, não é só uma sacolinha de compra, não, mas é uma oportunidade de emprego, é de um negócio, é de tantas outras coisas que você de fato necessita para você. Esse é o descanso, é você crer que Ele vai prover para a sua vida. Irmãos, o descanso de Deus é você viver o sobrenatural de Deus todos os dias, como se fosse algo supernatural. Sabe aquilo que para as pessoas, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, coisa de outro mundo, sobrenatural? Não, para nós é natural. Por quê? Porque nós vivemos o milagre de Deus todos os dias em nossas vidas. Não há nada de espetacular. Por quê? Porque para nós se tornou o que? Algo normal. Impor a mão sobre alguém, essa pessoa ser curada, é normal. É normal. Pessoas de um relacionamento de anos, de repente o casamento desfeito, Deus nos levar e com meia dúzia de palavras, aquelas pessoas reatarem aquele relacionamento e começarem a ter uma vida plena e feliz. Isso tudo é o quê? É normal. Por quê? Porque existe um Deus, o qual opera o milagre dele através de nós. É isso que nós precisamos entender. O descanso é justamente isso. É aquilo que a irmã viveu aqui na sexta-feira, sendo manifesto através de nós. Irmãos, para vocês terem uma ideia, eu quero contar esse último testemunho para mim encerrar o culto dessa noite. Eu estava com um problema nesse meu braço, umas dores. O Paulo lembra disso quando nós estávamos na casinha, né, Paulo? Lembrando, que dificuldade para poder passar massa e tudo e ajudar eles lá. Olha, tinha dias que só eu sei que eu entrava às vezes no meu quarto ou no banheiro
que olha, eu ficava me torcendo ali de tanta dor. Muitas vezes eu passava a noite em claro e não conseguia dormir, de tanto que me doía. Um dia, a Patrícia ia para Juína, ela e o obreiro Glaucio, e aí nós conversamos, eu fui junto com eles, fui fazer uma ressonância lá em Juína. Saiu o resultado, um rompimento de um dos tendões aqui do braço. Aí quando nós voltamos, eu levei o exame para o médico olhou e falou, olha, pastor, provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia. Então, eu vou te dar aqui um pedido para você ir fazendo uma fisioterapia que vai auxiliando, pelo menos na dor, essas coisas, vou te receitar um remédio, e aí vamos marcar para que você vá em Juína no ortopedista, né? Que aí ele vai te dar um diagnóstico mais preciso e tal, de repente, mas eu já te adianto que esses casos é cirurgia. Tá bom. Peguei e vim para casa e fui falar para Deus, falei, Senhor, eu não aceito isso. Eu não concordo com isso. E tu és o meu médico, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Tu é aquele que eu entreguei a minha vida, e a tua palavra diz que o Senhor cuida dos seus. Eu não sei o que se pode fazer, mas eu sei que o Senhor pode me curar. Então eu entrego nas tuas mãos. Irmãos, demorou, eu creio que uma semana para o pessoal que estava agendando lá da saúde, o ortopedista, e até que entraram em contato comigo. Demorou também em torno disso, uma semana para ter uma vaga na fisioterapia. Mas quando eles entraram em contato comigo, questão de uma semana depois, eu falei para a moça da fisioterapia, olha, muito obrigado por você ter me ligado, mas pode colocar outro aí, que eu sei que tem mais pessoas na fila, né? Pode colocar outro na minha vaga, porque eu não preciso mais de fisioterapia. Quando a moça que faz o negócio lá das reservas também para o ortopedista me ligou, eu falei, pode colocar outro no meu lugar, que eu não preciso mais ir para o ortopedista. Irmãos, está o exame lá, para quem quiser ver. Um rompimento de um tendão no meu braço. O médico chegou a dizer que não era bom nem que eu varresse a casa. Ele até brincou comigo. Falou, ainda bem que você não vai mais ajudar sua mulher agora, hein? Você não pode nem varrer a casa, devido à questão do movimento, né? Hoje mesmo eu estava rachando lenha de machado. Esse dia eu estava podando umas árvores lá em casa. Não tem mais nada. Sabe o que é isso? É o poder de Deus. Irmãos, isso que eu estou falando para vocês é real. Isso aconteceu na minha vida. Irmãos, quem estava aqui na sexta-feira ouviu o testemunho de um irmão, o irmão Luiz Carlos, a respeito do que aconteceu com ele. Eu vou postar no grupo da igreja, quando eu chegar em casa, para quem quiser ouvir o testemunho dele. Ele estava simplesmente a ponto de desistir de Deus, das coisas de Deus. Deus me levou a ministrar na vida dele. Ele testemunha de duas pessoas que eram cancerígenas, uma com câncer no útero e outra com câncer de pele. E através da oração dele, da imposição de mão, essas duas pessoas foram curadas. Ei, preste atenção. Deus deixou para nós vivermos o melhor. A palavra de Deus diz em Isaías 1,19, se você quiser, se você crer, comerás o melhor desta terra. Isso é para mim e é para você. Agora isso, irmãos, é uma decisão. Você precisa decidir. É você que tem o direito de escolher. Não é o pastor, não é o seu irmão, não é o seu cônjuge, não é a sua família, não é você. Não é o diabo, muito menos Deus. É somente você que tem o poder de decidir e falar, eu quero viver esse Deus na minha vida. É você. Porque quando tu tomar essa decisão, quando você fizer isso, irmão, o Espírito vai vir sobre você. Ele vai ser de fato aquele que te
guia, aquele que te ensina, aquele que fala, aquele que sente, aquele que luta as tuas lutas. Isso é descansar em Deus. O obreiro Glaucio falava que, por mais que esteja o mundo todo desabando, a nossa provisão vem de lá. A nossa provisão vem de Deus. O salmista diz: 1000 cairá a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele ainda diz que ele deu ordem aos anjos a teu respeito, para que não tropeces com o teu pé em nenhuma pedra, para que não fira os teus pés. Isso é promessa que ele deixou para nós. Você é livre para escolher se você quer ou não. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero estar orando por vocês essa noite. Começa a falar para Deus. Começa a entregar para Ele a tua vida, a tua história. Eu não sei como que você está vivendo. Qual foi a situação que você chegou até aqui? Mas eu acredito que se Ele te trouxe aqui é porque Ele tem algo que quer tratar com você. E se você der essa permissão para Ele, Ele vai tratar, Ele vai mudar a tua história. Ele vai escrever uma história nova sobre você. Ele não vai remendar aquilo que está estragado, não, Ele vai fazer novo. Porque Deus faz tudo novo em nossas vidas. Você precisa querer, você precisa permitir que Ele possa entrar na tua vida. Então você precisa convidá-lo. Agora entenda que o primeiro passo para isso, lembra do princípio, o primeiro passo é receber a Jesus, ter Jesus como teu Senhor e Salvador. E essa é a oportunidade que eu dou para você essa noite, de renovar a tua aliança com Jesus. Não importa quantas vezes você já fez ou deixou de fazer, se você sente no teu coração que é o momento de você renovar essa aliança, para que esse ciclo na tua vida venha se cumprir, que possa ser rompido agora, essas amarras que te prendem no primeiro nível ou no segundo nível, para você poder entrar no descanso de Deus. Eu te convido a sair do seu lugar e vir na frente. Porque esse é o gesto que você vai fazer, dizendo assim: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu te dou liberdade para o Senhor fazer na minha vida. Isso é decisão, isso é o querer. Então cabe a você querer isso na tua vida ou não. Quando eu entendi como eu precisava desse Deus, eu precisava romper, a primeira coisa que eu fiz foi correr para os braços dele e falar: Senhor, leva-me para o teu descanso, faz-me viver o sobrenatural do Senhor todos os dias, porque eu quero manifestar o teu reino através da minha vida aqui nessa terra. Essa foi a minha escolha. Por isso hoje, com a permissão de Deus, eu convido você para que você possa sair do seu lugar e vir receber isso de Deus também sobre a tua vida. Mas é você que vai decidir e vai querer. E eu não vou insistir mais. Por quê? Porque isso é de cada um. Eu estou aqui para falar para você, para pregar para você, para falar para você que Deus tem algo melhor para você. Mas se você não quer, eu não posso te obrigar. Eu decidi, eu quis, e Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha história quando eu decidi falar: eu não quero mais viver isso. Eu não suporto mais viver isso. Eu preciso conhecer ao Senhor verdadeiramente. Eu preciso estar na tua presença verdadeiramente. Eu não quero ser alguém que disse, não, eu quero de fato conhecer ao Senhor, ter intimidade com o Senhor, poder andar na tua presença, manifestando essa graça, esse poder, esse favor do Senhor sobre a minha vida. Essa foi a escolha que eu fiz.
você um dia já confessou, se você um dia já aceitou, você já sabe. Mas agora precisa romper isso. Porque o reino de Deus é muito maior. São 1000 anos que ele te convida para você poder reinar com ele. E é você que tem se você quer ou não. Porque tem pessoas que vão passar esses 1000 anos sendo disciplinados. Imagine você o que é a disciplina de 1000 anos. E a Bíblia diz que pessoas procurarão a morte e a morte fugirá delas. Eu não quero viver isso. Eu não quero que você viva. Por isso que eu te dou essa oportunidade em nome de Jesus para você poder viver algo novo em Cristo. Pai, graças te dou, Senhor Jesus, pela vida desses, Senhor Jesus, que ouviram a tua palavra e entenderam, Senhor. Eles querem, Pai, um renovo na vida deles. Eles querem, Pai querido, romper, meu Senhor, esses níveis, Pai. O nível dessa pequena fé. Para o nível, meu Senhor, de poder reinar com o Senhor. E chegar ao ponto de descansar no Senhor. E eu creio, meu Deus, que tu já providenciou para eles, Senhor, um lugar, Pai, desocupado para que eles possam, Senhor, sentir a tua graça, o teu favor, Pai, sobre a vida deles. Meu Deus, meu Senhor, eu te peço, a todas as amarras, Senhor, que tem prendido eles, amarras de casamento, amarras de trabalho, de negócios, todas feitas agora pelo poder que há no nome santo de Jesus. Pai, todo problema, Senhor Jesus, todas as mentiras que o diabo tem contado na mente deles, são agora, Pai querido, retiradas pelo poder que há no nome santo de Jesus. Fé deles, meu Senhor, seja avivada agora, em nome de Jesus. Eles sintam o poder do Senhor sobre eles, manifestando no coração, trazendo paz, alegria, meu Senhor, sobre eles. Sim, eu oro, Senhor, agradecendo por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Lugares.